A ignorância, ela representa um papel importante em sua vida. Ela assumiu um papel muito importante em sua vida. A ignorância não no sentido da ausência do conhecimento. Ignorância, para mim, é ausência do natural. Ausência do real. Para mim, ignorância é ilusão. E a ignorância representa hoje um papel importante na sua vida. Isso é algo que precisa ficar claro para você. E quando isso fica claro para você, isso desaparece, porque é uma ilusão. Que papel importante é esse? O papel do sofrimento. O sofrimento só é possível para a mente. Para a mente estúpida. Para a mente que representa essa inconsciência. Essa alienação do real. Essa alienação da verdade. Então, esse papel importante que a ignorância representa, que é o sofrimento, sofrimento presente em razão dessa ignorância. Possível nessa mente inconsciente. Nessa mente estúpida. Nessa não visão clara de pura inteligência. A expressão despertar ou realizar a verdade, ela só tem sentido aí, nesse formato. O fim dessa ilusão, o fim dessa ignorância, o fim dessa mente que é inconsciência, o fim dessa estupidez é o fim do sofrimento. E eu vou colocar para você agora um pouquinho sobre isso. Vou mostrar a vocês, dentro dessa fala, a impossibilidade de ser natural e sofrer. Olhem em volta de vocês e vocês irão perceber que o prazer e a dor é algo presente. Toda a natureza conhece o prazer e a dor. Isso tem uma finalidade. Há por detrás da dor, há por detrás do prazer uma finalidade natural. Sem isso, a existência no planeta, a existência de seres sencientes, seres vivos, seria impossível.
a natureza do corpo animal, como do corpo vegetal, do corpo humano. Toda a vida na Terra, desses seres, está acontecendo com dor e prazer. A natureza, por exemplo, está dotada do prazer sexual. A finalidade da natureza é a continuidade das espécies. Mesmo as flores se reproduzem nessa brincadeira prazerosa desse encontro. E tudo se move contribuindo para o prazer. Quando pequenos insetos, como a borboleta, levam o pólen de uma flor para outra. Quando os pássaros disseminam as sementes. Viajando de um lugar para o outro. Eles se alimentam, há um prazer em comer, há um prazer nessa saciedade, em comer ou beber. E depois os animaizinhos levam essa semente. Esses pequenos pássaros levam essa semente. Defecam, caem sobre a terra. Há todo um ciclo natural de expressão de vida no planeta acontecendo porque o prazer é possível. E essa coisa natural, também chamada dor. A dor é a busca natural do corpo em tentar se proteger de ser destruído, para continuar mais tempo. Mais tempo para poder se multiplicar, se duplicar em outros novos corpos. Através do sexo. Então, é natural na vida, é natural na existência, é natural nessa manifestação o prazer e a dor. A gente poderia falar muito tempo sobre isso, e eu não sou especialista nessa área. Todos os mecanismos de defesa do corpo estão ligados a essa procura de afastar a dor. Porque a dor representa perigo para essa máquina. Algo não está
bem com ela. A natureza toda sofre dor e desfruta do prazer. Dormir é um prazer, comer é um prazer, fazer sexo é um prazer, beber é um prazer. Afago, carícias, massagens, tudo isso representa prazer para o corpo. Todos os corpos. Os animais adoram isso. As plantas também adoram isso. Independente das espécies, todos adoram afago, carinho, massagem, comida, bebida, dormida e sexo. Isso é prazer, algo natural. Todas as espécies também estão se protegendo biologicamente, fisiologicamente e neurologicamente da dor. Todas elas. Isso é natural. Evitar a dor e buscar o prazer. O que acontece com você é um outro movimento. Não é esse movimento natural, que por natureza é inteligente, que por natureza é verdadeiro. Essa mente inconsciente, egóica, que eu chamei agora há pouco de estúpida, ela está em busca de transformar isso para os seus próprios fins. Então, aquilo que é natural passa a ser artificial, por demais complexo, para poder ser real. Eu quero que você perceba comigo isso. A sua disposição de sofrer é essa indisposição de aceitar o que é natural e deixar lá como algo natural. Querer transformar o que é natural em algo para uma finalidade pessoal, individual, particular, para um centro ilusório, para uma entidade ilusória. Essa entidade ilusória, esse centro ilusório, é esse sentido de alguém que você acredita ser. Tudo o que acontece naturalmente, de forma natural, é dentro dessa vontade divina, com uma finalidade no qual a pessoa não tem nenhuma realidade. Ela não é considerada como um ser presente em todo esse fenômeno chamado natureza.
O que eu estou dizendo é que todo o seu sofrimento é uma produção independente de uma suposta entidade imaginária que está criando um mundo à parte. Ninguém, nada lhe obriga a sofrer. Todo o seu sofrimento está na ilusão de que você é alguém. Alguém que pode sustentar o prazer e fazer do prazer algo para um preenchimento pessoal. Sua resistência à dor, sua busca ao prazer é o seu sofrimento, e esse sofrimento é uma ilusão só sua. Essa ilusão é sua. Esse sofrimento é só seu. Você está sofrendo porque você criou esse sofrimento. É somente nesse sentido que Deus tem algo a ver com esse seu sofrimento. No sentido de que o aparecimento dele, sustentado por essa autoilusão de ser alguém, é uma graça divina para lhe sacudir dessa ilusão. Se você puder aceitar a vida como ela é, com dor e prazer, sem qualquer resistência à dor e sem qualquer busca de prazer. Nesse momento, você deixa de se autoafirmar como uma entidade separada. E aí o sofrimento termina. A vida vai continuar se revelando como prazer e dor. Ela vai continuar te ofertando prazer e dor, porque esse é o movimento natural da existência. Esse é o movimento natural da vida. Está na natureza dos corpos. Desfrutar prazer e vivenciar a dor. No entanto, sem essa ilusão de estar presente, configurando para si mesmo um mundo ideal, onde só o prazer é possível, e um prazer que representa um autopreenchimento que deve ser constante, não falhar nunca. Quando há o fim desse mundo, existe o fim dessa estupidez da mente egóica. Quando existe o fim dessa estupidez da mente egóica, existe o fim desse mundo. Desse mundo ilusório no qual você acredita ser alguém dentro dele.
Então, sofrer é algo muito estúpido, porque é algo muito pessoal. É isso.